it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Programa livre para todas as idades. segundo item do Quinto Elemento sobre a parte A, fala das famosas aparições de merchandising do Expert nas novelas da Globo. Vou discordar de você, Quinto Elemento, onde você fala que a propaganda era implícita e não explícita, já que na época era proibido fazer propaganda. Nunca foi proibido merchandising em novela. Ah, é verdade. Nunca foi. Não lembro se na época acontecia, mas hoje em dia, inclusive, é citado nominalmente o nome das empresas com merchandising naquele capítulo da novela, no crédito final. E aí ele fala do poder do merchandising, porque o produto acaba aparecendo, era exposto e, na época, mais uma vez, a novela da Globo era a grande atração do herói nobre brasileiro. É verdade. Depois o terceiro ponto dele é sobre o que aconteceu com as grandes da era pré-MSX, depois que a MSX chegou. Aliás, ele se refere à entrada da MSX no mercado anteriormente, se refere como um tsunami, né? É, e depois ele usa o termo chacina. A Prológica acabou partindo para fazer clone de PC, Solution 16. Afinal, não dava para trabalhar, pensar que o CB500 era um microdoméstico, né? É. A Unitron é uma outra história que envolve MEC 512 e advogados. Sim. E a Microdigital acabou sendo, naturalmente, a grande empresa afetada. Até porque a Microdigital era a grande empresa de micros domésticos da época. É verdade. A gente já comentou isso em outros episódios. Era que tinha propaganda, era o que conseguia chegar nos canais de venda com mais facilidade, etc, etc. O Quinto Elemento lembra que o MS chegou no Brasil logo depois do lançamento do TK-90X, o que obrigou o lançamento do TK-95 e do TK-3002E em 86, e depois o TK-3002E Compact, em que ele lamenta que só faltou ter um drive embutido para ser o Apple IIe perfeito. Naturalmente, acabaram, como todo o mercado, indo para clonar PC, um mercado que estava bem mais saturado, né? É, você tinha todo mundo da época correndo nessa direção para tentar se salvar, né? É, né? E acabou que meio que todo mundo, enfim, meio que todo mundo acabou sendo derrotado pelo mercado cinza. O Brasil passou quase 20 anos sem o costume de comprar computador em loja de marca. Sim. Pessoas iam montar computadores, chegavam na lojinha e montava. Quem comprava computador, marca, etc e tal, era a empresa ou governo. Meu pai montava computador, fazia um bico por fora para complementar a renda, montava com um amigo dele de trabalho. Então, hoje é que, honestamente, a não ser que você tenha uma necessidade muito específica, não vale a pena hoje você comprar computador montado. Hoje você compra, vai na loja, compra direitinho, paga em 10 vezes, 12 e tal. Essa coisa tem garantia, essa coisa toda. Só vai compensar se você tem uma necessidade, como você diz, uma necessidade específica, tipo, você quer montar a máquina com uma configuração muito específica, ou você precisa de alguma coisa em especial, tudo lá, assim. Aí, ou você é um usuário mais interessado nesse tipo de coisa. Tipo, eu continuo, meus PCs, eu continuo comprando placa, comprando as coisas, comprando memória, com placa num, processador no outro, memória nisso. Há um ano atrás, quando eu atualizei meu desktop, fiz isso. O gabinete é o mesmo, feioso há 12 anos, sei lá, o mesmo gabinete é um bom gabinete, mas aí é uma questão mais específica, né? Não tenho as facilidades que teria se eu comprasse uma máquina montada, de pagar parcelado, de comprar e já receber às vezes com o sistema. Você não tem essas facilidades, mas é uma questão mais específica. O mercado cinza, hoje em dia, não é nenhuma, é uma mera sombra do que já foi anteriormente. Para quem é do Rio, por exemplo, para quem viveu essa época no Rio como nós vivemos, lembra do que era o classificado do caderno de informática do Globo. Nossa,
César. Era imenso. Bom, nem existe mais caderneta informática do Globo, né? Acho que nem tem. Virou digital whatever. Virou alguma coisa do tipo, mas você tinha... o jornal vinha dois cadernos, onde você tinha uma quantidade de matérias e depois você vinha, tipo, 3 vezes mais só propaganda. O caderno de informática do jornal O Dia, que eram 6 páginas, era em formato tabloide, eram 6 páginas de notícia e acho que umas 15, 20 só de propaganda. E outro exemplo disso, pra quem também é do Rio, e aí, tô falando do Rio que a gente conhece, a própria mudança de perfil do antigo Infocentro, né? Hoje pro Infocentro. Mudou completamente o perfil. Hoje em dia é muito mais difícil você encontrar uma loja com placa à venda, ou de venda que era talvez há 15 anos atrás, sei lá, 15 anos, nem lembro se tem tanto tempo assim, mas uns 13, 14 anos atrás, certamente. Você encontrar placa e do que hoje em dia é muito mais fácil encontrar equipamento, um periférico que seja externo, etc e tal. O que você vai encontrar lá hoje em dia muito notebook, itens em torno de gadgets, tipo, vai encontrar tablet, vai encontrar celulares. Você nem tem lojas que vendem placa-mãe, tem lojas que vendem certos itens específicos, mas é muito menos do que você tinha há 10, 12, 15 anos atrás. Muito menos. Ele comenta de impressoras. Uma coisa que vale lembrar rapidinho, César, é que a Microdigital também produziu um teclado musical. Ah, sim, tem um tecladinho musical da Microdigital, gente. Enfim, fica o registro disso. Ele comenta de impressoras, só P720, P500, Giana, Mirage e etc e tal. Padrão ESC-P. Opa. Ele lembrou da Mirage, 2 cabeças de impressão, mas 1,80B para cada cabeça de impressão. Eles com uma impressora dual core. Pro pessoal mais novo, boa parte que hoje, de certa maneira, é feito em software, era feito no hardware da impressora. Mandava um comando gráfico e a impressora fazia, e entenda-se, estão falando de impressora matricial. Há quem diga que algumas impressoras jato de tinta hoje em dia, principalmente as da Epson, ainda aceitam os comandos ESC-P. Já me disseram essa história. Acho que foi até o próprio Quinto Elemento que comentou isso comigo, mas eu nunca testei isso, principalmente porque as impressoras digitam na USB e eu não sei como mandar comandos ESC-P a partir de um micro pendurado nela na USB. Pelo menos só para descobrir. E nem pretendo comprar um adaptador de USB uma paralela só para fazer essa experiência. Mas hoje em dia, quem faz o trabalho pesado é o micro, mas antigamente você passava para a impressora e passava comandos para a forma que ela vai imprimir sublinhado, negrito, modo carta, e vai imprimir gráfico, ela vai entrar no modo gráfico, vai passar os blocos para que ela vai imprimir. Dessa forma. Ele cita também algumas coisas, um comentário que falou da impressora dual core, que a Mirage era uma impressora tão rápida e tão precisa que não conseguia imprimir uma linha reta vertical nos modos gráficos de alta densidade. Saía sempre 2 linhas. E aí ele entoa lousa ao Hotbit. O Quinto Elemento teve um Hotbit. Enquanto a maioria teve expert, ele teve um Hotbit. Então a gente já começa a entender. O Quinto Elemento sempre sendo diferente dos outros. Sempre sendo contra, né? Sempre sendo contra. Pra não perder o hábito, né? Pois é. Ele acha a máquina mais bem acabada. Mas isso é verdade, realmente. Placa única, só parte de separada. Ele nunca teve problema com o teclado do Hotbit. E até, de certa maneira, o teclado do Hotbit tinha uma concavidade no centro, para o teu dedo bater no centro da tecla. O Expert tinha um teclado reto. Enfim, hoje em dia, na era dos teclados Island, né, tipo MacBook, ou então quem criou isso foi a Sony, os cabos de elétrico no teclado e as teclas são retas. Enfim, e é nesse esquema de Island Keyboard, né? Mas ele confessa que ele achava o teclado do Hotbit branco, que é a famosa versão 1.1, meio duro, coisa que ele não sentia no preto, que era 1.2. Sim. Né? Tinha portinha de slot, que cortava a alimentação, que era uma segurança contra a inserção acidental de um cartucho. Em alguns micros, por exemplo, a famosa série A1 da Panasonic, a tampa veio para fora, portanto, se acontecer algum problema, a culpa é do usuário. Pois é, jogou a culpa no usuário e pronto. E Hotbit seguia mais corretamente o padrão MSX, tanto na porta do cassete como na porta de impressora. Usava a nomenclatura Graphic Code, Expert era LGRA e RGRA. Exatamente. E tinha o botão lateral de reset, que conta a famosa história do amigo do Delavi, né? Eu lembro dessa história. Ele perguntou se eu lembrava, assim, eu lembro. Se não me engano, é um amigo do Delavi que trabalhava com hardware. Desenvolveu até um projeto baseado em MSX para um hospital da Rede Sara, lá de Brasília, que fez, projetou, montou, fez tudo. Eu vou botar um botão de reset no Hotbit. Fez todo o projeto. Quando ele abriu o Hotbit, ele olhou e descobriu que já tinha o botão de reset. Aliás, há outras versões, já que eu me lembro, que na verdade ele instalou um botão de reset no Hotbit, mas depois só perceber que o Hotbit já tinha um botão de reset. Ou seja, era o único caso de um micro com 2 botões de reset. Né? Aí, claro, uma coisa que matava realmente a gente de inveja, que era o usuário de Expert com o Hotbit.
gente. O LED de caps lock do teclado. Gente, o LED caps lock do teclado. Eu acho que meu trauma com LEDs até hoje é em cima disso. Tipo, meu teclado não tem LED. Eu fico meio puto. Eu gosto do meu teclado, o teclado do meu desktop, mas não tem LED. Ai. Isso, essa dureza. O telefone que também adoro, que é o... Quando vocês estão ouvindo aí, é um Nexus S, mas não tem nenhum LED de notificação. E às vezes eu pergunto, porra, que o engenheiro que projetou não colocou um LEDzinho de notificação. Mas enfim, acho que esse trauma vai me carregar o resto da vida, entendeu? Inveja do LED. Ele comenta também da questão da compra de mês. Acho que só o Márcio e talvez alguns aposentados que ainda fazem compra de mês. Não, eu tenho colega de trabalho que faz. Não são os únicos, não. Mas aí no caso deles não é por trauma, é por falta de tempo mesmo. E aí, quem comentou no episódio anterior que a gente falava mal do Expert foi o Magno ou foi o Druk? Ou foi o Marcinho Machado? Enfim, a gente falar mal. E o Quinto Elemento resolve também entrar na brincadeira. Comenta que a Gradiente Supermercado teve quase ao mesmo tempo que lançou o Expert, quando a Gradiente comprou a Telefunk no Brasil. Foi, a gente não lembrou na época. Depois eu me lembrei da Telefunk. Bom, até hoje existe a Telefunk, mas ainda tá lá na Alemanha só. A Telefunk do Brasil a Gradiente comprou. Ele até comenta que a questão do famoso e lendário monitor RGB que aparece na propaganda na capa dos manuais é uma TV da própria marca. Uma TV da Telefunk devidamente travestida para a foto. É bem possível, né? A lenda do monitor colorido da Gradiente perseguiu os MSX durante um bom tempo. Aliás, um parênteses, às vezes soube da história do Edson Sukochip. Ele arrumou uma TV de LCD da Gradiente com monitor que funciona perfeitamente no MSX a 15 kHz. Resumo. Nossa. Ele arrumou o monitor RGB. Nossa, gente. Ele agora falou pra mim, quando encontrar com ele, pede ele pra me ligar no Expert, tirar uma foto. Agora tem um monitor RGB da Gradiente. E aí, óbvio, né, quando se fala de Expert, se fala do CF3000, ele tem todo tipo de bizarrice. O Cassiano contou uma vez em Jaú que havia um capacitor no Expert que foi importado do Japão, pois eles queriam usar naquele valor e não mexendo no projeto pra utilizar outro. Ou seja, copiaram assim, fizeram cópia exata, né? Quer dizer, exata em partes. Porque em outras coisas eles jogaram porque o Expert não tinha botão de injeção de cartucho. E isso o CF3000 tinha. Não tinha o LED do Caps Lock, que ficava na própria tecla. Quer dizer que LED e Caps Lock na própria tecla não é novidade. Meu notebook novo tem, né? Então você copiou do CF3000. Mais um. Feio, Toshiba. E as de impressora e de joystick, que é Gradiente, enfim. Depois ele conta lá na frente, né? E a coisa mais curiosa em relação ao Expert 7.0 é que ele pegava a saída de vídeo do VDP, mandava Y mais PB mais PR, convertia para RGB, onde era ligado PA1, pegava o sinal e modificava novamente para ter luminância Y e crominância, PB mais PR, para jogar no MC373 para sair na TV. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi bem. Ele passava do formato luminância mais crominância para RGB, para jogar no TA1, e no TA1 ele fazia o caminho contrário. Haviam duas conversões. Pra quê? Luminância mais crominância, RGB e RGB luminância mais crominância. Pra quê, meu Deus do céu? Pra quê? Quem é que chupava parafuso até virar prego na Gradiente pra ter essa ideia de jirico? Provavelmente eles pensaram, vamos sair tudo em RGB que é mais fácil. Foi o que eles fizeram. Bomba. Que coisa de jirico. E tem, por favor, pra quem tem menos de 30 anos, pergunte pra alguém com mais de 30 anos, a fuga de RF. Que delícia! Que beleza! Pra quem estava na época, como os MSX não foram fabricados para ser vendidos nos Estados Unidos, eles não precisavam seguir as normas da FCC em termos de ter uma caixa de metal dentro do computador para barrar a emissão de RF. Mas pro amigo que já pegou algum micro europeu, um MSX, no caso, por exemplo, um MSX2 da Philips, você vai ver que tá lá bonitinha lá a caixinha de metal. Não no nível Atari ST alemão, Tanque Panzer. O meu Philips 2.0, todo transformado, todo mexido, a carcaça em metal, ele não é todo blindado, mas ele tem uma placa grande de metal, onde se a placa analógica, a placa de vídeo, se pousava sobre e ocupava quase metade da placa. A metade da frente era ocupada, a placa estava sobreposta por duas baias para botar drive de disquete. Então acho que isso já fazia o papel de barrar a fuga de RF da placa-mãe. Não barraria a princípio da placa analógica. Mas no meu caso, como a placa analógica foi literalmente arrancada e
substituída? Obrigado, Asen. Não tô muito preocupado com isso agora. Óbvio que não havia essa preocupação, mas no Expert, todo o seu festival de peças metálicas virava uma antena transmitida na sua tela para todos os seus vizinhos. Não que o Hot Beat fosse muito melhor, que ele mesmo pôde comprovar uma vez que ele conseguia interferir na imagem da TV, mesmo com uma parede separando a TV do Hot Beat. Aí mais uma prova. O Hot Beat não era tão perfeito. Sabe o que eu fico imaginando? Imagina essa curva de RF hoje em dia que o pessoal constrói parede com drywall. Meu Deus. Gente, ainda bem que alguma coisa andamos nos últimos 30 anos no sentido de interferências. E a quem ter essa aposta, o Hot Beat, e também criou com o Expert, transmitem ruído de funcionamento perto da frequência de 95 MHz, mas que dava mais ou menos 25 vezes 3,54, que era a frequência dos 80. Dava pra sintonizar no rádio e escutar. Eu lembro de não ter feito de propósito, mas no passado de ter ouvido ruído rádio perto do meu micro. E aí ele entra em cálculo, enfim, vamos ignorar isso, até porque esse papo de RF tá dando uma interferência. Ele, pra não ser acusado de só falar mal do Expert, ele falou do espaço interno. Sim, o Expert por dentro dá até pra usar ele como caixão. Tá. Muito espaço. E que inclusive as pessoas colocavam disquetes 5/4 dentro do Expert. Recentemente, um amigo nosso, que já citou, o Zé Luiz, o Expert dele tem um drive de CD-ROM embutido. Ele embutiu um drive de CD-ROM de notebook embaixo. Ficou muito bacana, muito bem feito. Tá lá, um Expert com CD-ROM. É possível que ele tem muito espaço. Até hoje o Expert é muito querido pelo pessoal da comunidade. Não em si pelo Expert, mas pelo espaço interno que tem. Hoje em dia é comum o pessoal tem Expert na comunidade MSX, tá com fonte ATX dentro dele, tá com HD embutido, tá com drive de disquete, placa nova, um monte de coisa. Ainda tem espaço. E aí a gente encerra a parte A, vamos pra parte B, em que ele volta falando de Expert. Ele comenta que a porta RGB, cassete, impressora, são exemplos das maluquices que a Gradiente inventou ou copiou do CF3000. E ele fala depois de mapeamento de slot. Só uma coisinha, esse negócio da porta RGB do cassete da impressora, se eu não me engano, a motivação foi o seguinte: a Gradiente que estava por trás da Polivox quando lançou o Atari no Brasil, e o Atari foi extremamente clonado com todo mundo e mais alguém e foi vendido. Eu desconfio que o motivo da Gradiente de ter mexido em tanta coisa no Expert era justamente a paranoia deles que eles poderiam ser clonados. O RGB não era padrão, a porta cassete não era padrão, a porta de impressora não era padrão da MSX, era medo de serem clonados pelo que eles passaram com o Atari. Eu desconfio. E tinha outro efeito colateral de que você acabava comprando produtos da Gradiente, periféricos da Gradiente. Não, você acabava estando preso a eles. Muita gente comprou o datacord da Gradiente porque cabia dentro da porta de cassete do Expert. Exatamente. Muito embora o datacord era um leitor de cassete extremamente simplificado. Enfim, mapeamento de slot, gente. É basicamente aquilo que a gente já comentou. O padrão não obrigava onde a memória deveria estar. A memória RAM no MSX pode estar localizada em qualquer uma das páginas. São 4 slots, cada slot com 4 páginas. A memória RAM podia estar em qualquer slot. Então não havia disso. Então, ele até comenta de um MSX que a RAM estava no slot 0. Se eu me lembro bem, era um MSX2 da Sony, semelhante ao modelo anterior ao que o Ricardo Asen tem. É daquele que era um Sony, que era um formato estilo Expert. Se eu não me engano, era esse. O programador fazia para rodar no micro dele. Você não tinha material, não tinha informação para os desenvolvedores, que só veio a surgir em função da questão de slot, página, quando saiu a primeira edição do livro aprofundando-se no MSX da Aleph, que foi, segundo o professor Pierluigi Biasi, ele falou para mim, quando ele fez uma dedicatória na minha edição, que foi o livro talvez o mais vendido deles. Teve mais 4 ou 5 edições aquele livro. E ali que o pessoal começou a saber como é que era a padronização, como é que era slot, página, começou a entender como é que a coisa funcionava. Mas o pessoal que convertia, pegava o jogo em cartucho, baixava, fazia um carregador, eles tinham que enfiar aquele jogo em algum lugar na memória e o cara fazia pra rodar no micro dele. Não estava preocupado que ele rodasse em todos os micros e seguisse o padrão. Hoje em dia, com coisas como, por exemplo, os acid tests do Freeze, quem usa garante que seu aplicativo, se passar pelos acid tests do Freeze, vai rodar em qualquer MSX da face da Terra, sem problema nenhum. Mas 2011, não 1986. Exatamente. Em que o programador brasileiro, ele tinha situação. O micro dele rodava no Expert, ou o micro dele rodava no Hot Beat. Daí apareceram coisas como função que procurava gradiente na ROM
ROM e se achasse um expert. Função quebrou lindamente quando a Gradiente lançou a linha Plus. É verdade. Né? Enfim. Coisa, aliás, que gerou uma primeira impressão muito má pro Plus, que era uma linha, que era tanto Plus como o DD Plus, uma linha cujo único problema era que foi lançada pelo menos 2 anos e meio depois do que deveria. E sem contar que, assim, o Márcio até citou no episódio que, segundo ele, na opinião, o Plus e o DD Plus eram os micros mais próximos do padrão, do que deveria ser. Mas, mesmo assim, teve vários jogos que tinham problema. O famoso POC menos 1,0. Tinha que dar no início, questão de paginamento, mapeamento de slot, aquela coisa toda, pra poder fazer funcionar. Mas, enfim, no final das contas, esse mundo que existia em 86 acabou criando uma situação muito ruim, uma máquina que não merecia, que era a linha Plus da Gradiente, mais uma vez. E aí, se você não concordar, o problema é seu. Mas eu acho que o grande problema do Plus foi que surgiu no mercado 2 anos e meio depois do que deveria. Ele chegou o quê? Final de 89, início de 90. Ele chegou na época que deveria ter chegado no MSX2 no Brasil. Aliás, conta-se que a Gradiente ia lançar o MSX2, mas devido ao plano Collor, ela suspendeu o projeto. Ela já estava até com uma linha de produção piloto para um MSX2. Ele seria um MSX2, mas ela parou por conta na época do plano Collor e, assim como no caso da Sharp, ela caiu fora do padrão, largou um pouco antes, logo depois do Hotbit preto. O Hotbit preto era para ser um 2.0. Quando você for olhar ele por dentro, você vai ver os pontos de solda na placa, tudo, e vai encontrar as anotações no gabinete, você entende que ele era para sair um MSX2. Tem uma parte legível aqui do quinto elemento. Puder de novo, o que você quis dizer quando você falou do monitor de fósforo verde da Gradiente, a casa agradece. Mas a gente desce por um joystick meio mundo copiou, né, Ricardo? Eu vi joysticks semelhantes da Gradiente, da Mitsubishi, da Toshiba, que da Toshiba era original, da Canon, Philips eu não tenho certeza, mas eu vi vários modelos do joystick exatamente iguais. Ele comenta que o joystick é todo digital, não era analógico, tinha que levar o manche até o final. O que ele fazia para compensar? Um manche mais leve. Sim. Para certos jogos não funcionava e nem o Competition Pro, que era um joystick analógico. Teve no Brasil o Competition Pro algum clone? Não me lembro. E fala do famoso TA1. Vamos relembrar o que é TA1, né? Vamos umas 3 vezes dele nesse episódio. TA1 era aquela caixinha que a gente usava, botava no Expert para ligar o Expert numa TV pelo RF. E o pessoal da Amiga 500 gostava muito do TA1 porque ele era fácil de encontrar e com isso eles não tinham que comprar o A520, que era o modulador de RF para ligar o Amiga na televisão. Eles economizavam, como lembrou bem o quinto elemento, eles economizavam a compra do A520 no Muambeiro. Perguntou se a gente não havia falado do Pioneer travestido de Expert rodando Badlands. Cara, a gente não citou. Isso foi uma falha quase imperdoável. Numa feira de informática no Rio de Janeiro, eles pegaram e mostraram um MSX ligado a um Laserdisc, um LD, e estava rodando o jogo Badlands, o único LD que a Konami produziu para MSX. Na verdade, todo mundo ficou impressionado. Eu lembro também na mesma feira de ver fotos de um MSX controlando um braço mecânico e pegando CD, que era uma coisa inovadora na época, pegando CDs numa coisa para colocar num aparelho. Esse Expert, na verdade, não era um Expert, ele era um Pioneer PX7, que era o micro da Pioneer, que era a produtora que fabricava, todo mundo conhece a empresa, e ela fabricava MSX e ela fez o MSX delas controlavam aparelhos de Laserdisc. Na verdade, eles desmontaram um Pioneer PX7 e montaram dentro de um Expert. Todo mundo achava que era o Expert que estava controlando. Não, era um Pioneer que tinha ali dentro. Não sei a questão do teclado, porque o Pioneer tinha algumas teclas especiais para controle do Laserdisc. Eu lembro dessa história, a gente não citou. Lamentável da nossa parte. Pois, a lembrança é... Ricardo, a impressão minha tem um vapor por aí. Um bocado. Né? Começando pelos vapores de sempre. Racimec, Dynacon, CCE. Como a gente falou, a Dynacon foi muito falada. A Racimec, eu lembro de ser citado no Microsistemas que ia fazer já partir direto no MSX2. O da CCE eu não lembrava, mas ele fala. Da CCE ele fala do famoso MC2000, que ele sabe. A CCE lançou a MC1000. Vamos falar do MC1000 um dia. Quem sabe a gente convence o Quinto Elemento a falar sobre o MC1000. Tanto ele quanto o Emerson, né? Que mantendo um site muito bacana de curador de vários códigos, várias coisas do MC1000. O Quinto Elemento tem contribuído mandando material pra ele, tipo fita cassete ele tá digitalizando, coisas do tipo. Depois saiu o MC1500, que seria um MC1000 com teclado decente. E depois o MC2000, que seria um MSX com 32K de memória. Cara, só? Né? Pra quem não sabe, o padrão MSX permite que o micro comece em 8K. Que a grande maioria partia logo pro 64. Mas pode ele fazer um micro com 32K não tá, digamos assim, errado. Não seria errado da parte deles. Depois ele comenta da Dynacon, que até tô confirmando, em abril rolou um boato muito forte de que a Dynacon teria
falido. Eu lembro desse boato. O que se sabe é que em fevereiro ela interrompeu o uso da marca e tirou o site do ar. Inclusive, você procurar por dynacon.com.br, você não vai achar nada no DNS. Então tirou o site do ar também, né? A coisa foi feia. Foi feia e, a rigor, ninguém sabe qual é o estado atual da Dynacon. Você encontra produtos da Dynacon à venda, mas... A empresa empacotou, né? Ninguém sabe se a empresa empacotou ou não. Especialmente, questões importantes para quem comprou o Dingo nacional. Que provavelmente está perdido se tiver algum problema. Mas você ainda consegue encontrar, aparentemente, a Dynacon. Enfim, é uma história longa, sério. Envolve uma empresa chamada Cedar Eletrônica, enfim. Então, seria quase um episódio à parte. É verdade. Voltando à questão dos periféricos, comenta que MIDI no MSX nunca foi padrão. Parece que o único padrão mesmo foi o MSX MIDI, que só surgiu no último, no MSX, no Turbo RGT. Aí sim, surgiu como padrão, tá? O cartucho Márcio citou, é um cartucho feito pela Bit2, a produtora do Synthsaurus, do Graphisaurus, que além da MIDI trazia mais de 256K de RAM. O Quinto Elemento lembrou que ele tinha o CAD de MSX, fazia 3D e era triste que doía a vista. Na verdade, na época, qualquer coisa que fosse desenhada no computador era chamada de CAD. E aí ele trola o Sander. O Quinto Elemento lembrou que o Sander usava Express uma TV colorida e num monitor monocromático. Genial, né? Comenta que o famoso MSX2 da Mir servia para digitalizar as imagens das câmeras, que depois algum soviético se virava para passar o pessoal de terra. Dava o seu jeito, né? Dava o seu jeito. Nós vamos para MSX BR, gente, em que o Quinto Elemento começa com, literalmente, gente, vamos ser sinceros, a Gradiente cagou até mesmo a tabela ACE de 7 bits. Só a Gradiente mesmo. Né? O que faz parecer é que enquanto a Epicon viu como era a tabela ACE dos modelos vendidos na Europa e adaptou colocando os acentos que usamos no lugar dos que nunca usaríamos, a Gradiente pediu pro primo do estagiário de farmácia da drogaria ao lado e escolheram de colocar as coisas. E o cara foi Unidune, Salame, Mingue. Né? Ele comenta que a MSX-BR é a norma registrada na BNT. Sim. E que, entre outras coisas, ela cria a BR ACE, que é a tabela ACE nacional, padronizada com todos os caracteres. E que chegou a ser implementada em algumas impressoras nacionais junto com o famoso ISO 88591, que na época era chamado de ABNT. Ou seja, o famoso ABNT2 dos PCs é derivado desse ABNT, é filho desse ABNT. E ele comenta que não foi a única norma de localização do MSX-BR, também teve MSX que se referia ao alfabeto japonês. Tem outra trollada no Sander. Soft House, ele lembra que Soft House tinha desde as bonitonas em prédio comercial tal, até o fundo de quintal mesmo, que era o tiozão que copiava disquete, vendia joguinho e ganhava um troquinho. Empreendedorismo é isso aí. E aí a gente... Aí o Quinto Elemento conta a história dele quando ele entrou. Não se preocupa não que a gente mete o pia quanto aos nomes. É uma longa história. Sim, ele comenta que ele foi comprar um drive disquete na época da Copa do Mundo de 90. E lá ele encontrou um TK3000. Eu lembro desse TK3000 e de um Expert transformado em MSX2. Mano, de quem era, tava lá. Os caras não tinham a pronta entrega. O drive disquete que ele comprou, o primeiro dele, foi da DMX. Que inclusive a DMX, a ROM é copiada da ROM da DDX. Isso é uma coisa que é sabido. A ROM na interface drive. Obviamente a casa eles não tinham a pronta entrega, mas aí entregaram no sábado na casa dele, mandaram um rapaz entregar, ele não tem dúvidas, ele não lembra se foi o Márcio que entregou lá, ele não tem certeza. E em pleno jogo, em plena Copa do Mundo de 90 na Itália. E aí ele foi um menino feliz até novembro de 90, quando o drive começou a dar problema. Que é aquele problema que, no caso específico dele, ele dizia que todo disco era protegido contra a gravação. Nossa. Foi na Ditacuja, a Ditacuja já estava com plaquinha de sob nova direção. Ui. Isso significa peregrinação pra correr atrás, pra conseguir o resultado. Que foi quando ele conheceu o Sander, que já naquela época, como é que eu posso dizer de maneira elegante? Ele já era um 7.1? Ele já tratava de burlar as normas do sistema. Já. Eu passava debaixo da roleta. Eu era tão magro na época que eu passava debaixo da roleta com a mochila nas costas. Já o Sander ia com o uniforme da escola comprar programa pra não pagar passagem, né? Tanto tempo depois dele conhecer o Sander, o drive e a fonte foram analisados e como era na interface. Tinha acabado o segundo grau, tava de bobeira, aceitou a proposta de trabalhar lá à tarde. E o Sander de manhã. Ou então o Sander de manhã, de tarde ele de manhã. Enfim, ele não consegue lembrar. A idade é uma merda. A idade é uma merda. Ficou por 15 dias e durante esse período o dono da empresa, todo dia o Quinto Elemento perguntava da interface dele, emprestou a interface drive de um outro cliente até que a dele chegasse e logo depois o Quinto Elemento pediu as contas. Né? Semanas depois o cara ligou pra dizer que a interface estava pronta e que era pra ir lá e fazer a troca. E o Quinto Elemento respondeu: as duas são DMX, fica uma pela outra. Ou seja, 5 meses depois. Nossa. O Sander acabou ficando mais
um tempo, no período que eles trabalharam juntos, o Quinto Elemento emprestou o Guia do Programador MSX, que é um livro bem bacana do Eduardo Barbosa. Sim. Eu tinha esse livro, era da ciência moderna, uma das piores impressões da história da humanidade. Não satisfeito de ser uma das piores impressões da história da humanidade, o livro literalmente desmontava assim, você pegava o livro pra ler. Nossa, eu não cheguei a ter esse livro. Mas era muito bacana, muito bacana. Era um livro tecnicamente muito bom, mas era um horror. Era tipo, o livro era impresso em impressora matricial, coisa do gênero, e colavam com cola questão na mão a capa. Negócio desse tipo. Com cola print. Quase isso. Era quase cola print. Uau. E ele passou na CNET pra pegar o livro Sander devolver, descobriu que o Sander tinha saído, mas uma menina que trabalhava lá, que era a última dos moicanos, passou o endereço e como chegar na casa do Sander, o Sander não estava, foi atendido pelo pai dele, papo vai, papo vem, contou como o Sander tinha saído da... e etc e tal, e o resto da história, como dizem. E era a época que o dono tava acertando de vender 386X dizendo que era DX. O cara só ia descobrir quando abrisse o... Caso ele abrisse o gabinete, ou seja, lá vamos nós em mais um golpe, né? E ele inclusive lembrou que a antiga mesa de computador dele, do Quinto Elemento, foi comprada na época da liquidação. Nossa, era a xepa. Pois é, né? Mas o dono, o cara comprou novo, ficou com o telefone. Porque o telefone era bonito. Exatamente, né? O MSXi. Ele lembrou do produto original. Ele desencavou um zumbi. O original era Computerize, era um deslizador de imagem para Apple II e 2 Plus que entrava pela porta do joystick do Apple II. Na verdade, eu não soquei de 8 pinos direto na placa-mãe. Fazendo isso lá, botava ali do lado, botava alguns segundos para tirar ruído, essas coisas do local de RF. Até hoje tem gente que... Só funcionava no 2+, não funcionava nem no 2E nem no 2C. Tem gente até hoje que usa a porta de joystick do Apple II para transferir arquivos. Nossa. O cara que propôs para fazer o digitalizador para o MSX dos mesmos modos, o cara, assim, realmente tinha tudo para dar certo. O caboclo não sabia como funcionava a Computerize e não sabia como funcionava o MSX. Ou seja, o departamento VDM levanta a placa. Vai dar merda. E aí, depois ele lembrou do prédio do Flamengo, que o Márcio citou, né? E que depois o Márcio, naquela sua... Até o Márcio, né? Chama de um branco grandão. É um prédio branco, onde por acaso o Quinto Elemento ia pra pegar os cheques, né? Porque ele trabalhava na Shei, a revista do KD, né? Né? Enfim. E aí vamos terminar com Plantação de 74LS. Aí ele fala a questão do projeto, o Apple II e o 2 Plus era dessa forma, por conta do projeto do Wozniak, como era máquina de prateleira, todos copiaram aquilo. Você comprava os componentes na padaria e montava, então todo mundo copiou. Quem viu uma placa de um Apple II Plus viu todas. Já pro Apple IIe, a coisa já muda, já tem um ciclo de mapeamento de memória, você já tem umas mudanças de memória, o ROM você podia expandir. Não proibia a cópia, mas atrapalhava. A Gradiente pegou para copiar um projeto de um dos primeiros modelos de MSX do mercado, sim, o CF3000, que tinha toda a lógica discreta, como o Apple II, facilitasse o aperfeiçoamento. Já a geração seguinte, a fruta do MSX2, já saiu com os MSX Engines. O S1985, que tem, por exemplo, dentro do FSA1, o 2.0 da Panasonic, e o S1990, que é dentro dos Turbo Rs. Ele até comenta, infelizmente não tem como saber o custo de importação de MSX Engine, mas a lógica me faz pensar que no final ficaria mais barato que soldar 70 chips na placa. Ou não. Olha, se eu me lembro bem, o Plus e o DD Plus já vieram com a MSX Engine, então já ficou vantajoso para eles. Talvez a compra de 74LS, o montanha que eles compraram, já tinha esgotado e tiveram que partir para uma solução mais eficiente. E ele comenta que não foi só a Gradiente que fez isso. Os clones de XT, clones de PC na época, também vinham com tudo discreto. Pra quem lembra da época dos Baby XT, não é? Enquanto eles estão no exemplo, o MF86 da Microtech vinha com todos integrados discretos na placa. Leia-se a família i88, i8XX, MA, IRQ, serial paralelo, etc. E, o amado pelo Quinto Elemento, MC6845 da Motorola pro CGA. Uau! Tudo discretão, né? Só as plantações. E aí a gente termina a parte B, né? E ainda tem a parte C. E a D. E a parte D. Vamos começar a parte C? Vambora. Quinto Elemento começa a parte C também falando de legislação brasileira. Óbvio, não tem como não falar da parte C sem falar da legislação, como funciona a legislação autoral, contrabando, até a diferença entre contrabando e descaminho, né? Por exemplo, quando você não recolhe imposto de exportação é descaminho, né? Contrabando. Contrabando é aquilo cuja importação é proibida. Ah, tá.
Mas como a gente comentou no parte B, não havia legislação de software até novembro de 87. Então, era um grande vale-tudo. Não deu nos acuda, cada um vai pra um lado, né? E acabou que gerou essa situação de que o pessoal se virava, né? É verdade. Entendeu? Tipo, não importa se era uma empresa com CNPJ a sala. Na época era, inclusive, era CGC, não era nem CNPJ. Podia ser sala e tal. E, minha irmã, presidente de fundo de quintal. Isso independe da linha. Tipo, já havia uns software houses no estilo do MSX pra outras linhas também. Sim, eu lembro de algumas. Eu lembro de uma que eu pegava a página central do Linux Sistemas, anunciava em 2 páginas. Eles tinham código de MSX, mas o foco deles era Spectrum. Aí lembro que as grandes lojas do varejo na época, Mesbla, Mapping, Ponto Frio, Casa de Garçom, os caras não vendiam. Ele fala de casa-cenas, mas as cenas não vendia computador. Era só supermercado. Já eram menores. Fotomania e o Léo Foto, que eram lojas especializadas na época de material fotográfico. Vendiam. Mas as lojas vendiam só computador. Isso. Essas grandes lojas, Fotomania, Léo Foto, tal, vendiam algum software em fita cartucho. Eu lembro de ter comprado numa loja de foto que tinha perto de casa um conjunto de fitas de um programa que eu nem lembro mais do que era, da Ingesoft. Então, é uma coisa importante, para ver uma certa hierarquia. Os grandes magazines vendiam computador, mas não vendiam software. Você tinha que comprava em outras lojas, loja de foto. Então, uma exceção honrosa que a Mesbla vendia cartuchos da Tropic, cartuchos e fitas da Tropic, que a gente conhecia como a Disprosoft. Eles chegaram a vender. O Márcio até citou isso no episódio, né? Comentou alguma coisa sobre isso. Aí ele comenta que não gosta do MPW porque ele se recusa a aprender Ctrl+KH. O problema dele, tem nada a ver com isso. Perdeu, meu filho. Ctrl+KB, Ctrl+KK é o canal. É nóis. É nóis. O Word está na veia, velho. Eu gosto, quando está o Joe, e uso o Joe só pelo prazer de chocar as pessoas. Eu só uso o Joe. Acabei usando Vieira, que é mais fácil. Mas Joe, às vezes você vai usar Nano, gente, pelo amor. Enfim, isso aqui não é choradeira de coisas que tem que fazer no trabalho. Ele comenta que no MSX ele acha, ainda sobre editor de texto, que ele acha legal o Viper. Sim. Que é um editor de texto bem bacana, diga-se de passagem. Tanto ele quanto o TED são dois editores muito interessantes. O TED tem versão para vários idiomas, inclusive para inglês, holandês. O pessoal fala muito bem. O Viper eu conheço também, já me passou cópia, mas eu gosto muito da MPW, então eu sinto muito. O Remel. Ele faz uma correção coração ao Astex, que era o processador de texto que vinha no cartão de 30 colunas da Gradiente. Isso, no cartão de coluna da Gradiente. Quem adaptou não foi o Adriano, mas sim um sujeito anônimo. Ficou falado que era o Adriano, que era o seguinte: pegaram a ROM do Astex e adaptaram para você rodar ela já no MSX2, que já tinha 80 colunas, jogar na Mega RAM, por exemplo, e carregar ele de lá. Eu conheço gente que, professora, que fazia prova, escrevia prova no Astex, e dizia que ficava muito bom. Não sei, eu usei muito pouco o Astex na vida. Ele comenta que só roda MSX 2.1, né, que visualmente clonava o Microsoft Word 2. Ah, com certeza. O que também comenta que fez segundo grau numa escola que tinham 2 XPS TD Plus no pacote que envolvia computador, monitor monocromático e o cartucho com Astex. E ele escreveu o filtro de impressora do Astex para imprimir numa impressora laser da Elebra, era compatível com LaserJet, né? Pena que ele perdeu esse filtro. Ele lembra que a versão destravada de Nemesis que rodou por aí era uma versão aleijada de um Konami Game Collection, né? Ele lembra de uma outra coisa, ele lembra uma citação do Carchano, que ele teria falado no encontro de Brasília, em que ele dizia que os programas que ele gravava do cartucho para fita demoravam cerca de um mês para estar em todo o Brasil. Uma época que a gente tem que lembrar, não tinha internet e BBS era uma coisa muito rara fora do eixo Rio-São Paulo. É verdade. Quinto elemento lembra do primeiro contato do Sander com os jogos de Mega RAM. Babou que nem um cachorro danado. Ele não lembra do primeiro jogo de MSX dele, e aí ele começa a digressar sobre whatever, sei lá como se escreve, sei lá como se fala, sobre discos da Apple II. Formatava 5/4 140K e 3,5 800K. Nossa, uma diferença muito grande. Absurda, né? Pô, enquanto a gente formatava o 5/4 360 720, você pulava de 100 e pouco por 800. Isso era muito estranho. Não usava o furinho de referência, então dava pra colocar o lado B. E ele lembra de uma história que o Tim Patterson, criador do 83DOS, Seattle Computer Products, etc e tal, comenta um trabalho que ele fez, contratado pela Microsoft, de portar ou adaptar o DOS para rodar no hardware do PC original, e que a IBM tinha uma decisão de trabalhar com discos 5/4 DD formatados em 40 trilha com 8 setores de 512 bytes. Meu Deus. E ele comentou: dá pra colocar um nono setor, 360K, 40K que a gente ganha. E com um pouquinho de trabalho dá pra colocar um 10º setor. Ele é pra 400K. Segundo o Tim Patterson, a resposta da IBM foi: oh, really? E a dele, Tim, poxa, eles nem fizeram as contas. Depois tem o guia do quinto elemento para os Apple II de 8 bits. Ai, meu Deus.
Vamos deixar esse guia, a gente pode até copiar e botar esse guia lá no blog. Ricardo, eu ia falar, mas só quem conversou, vamos deixar pro retrocomputador, vamos deixar pro que a gente vai anunciar daqui a pouquinho, quando terminar essa leitura, o guia do quinto elemento para os Apple II de 8 bits. Isso. E a gente encerra o episódio C. Vamos finalmente entrar pro tempo pra encerrar, né? Afinal de contas, vocês já devem não aguentar mais ouvir a gente falando dele, né? Deve estar mais cheio do que um balão de ensaio. Um episódio pra mim dedicado a ele. Ele começa o episódio, a parte D, fazendo 3 erratas. Errata dele. Errata. Então ele escreveu algo indecifrável e resolução. O R800 é baseado no Z800 e não no Z80. Essa é a questão. Por isso ele tem ciclos de instrução diferentes, mais rápidos. E dentro do S1990 tinha um Z80, que a função é para compatibilizar o TR com os outros MSX. Ele é bem parecido com o MSX Engine, então isso já facilita muito. O pessoal fala sempre, já tem como entender, né? Dentro desse chipão você já tinha Z80, PPI, PSG, grande parte da programação do 74LS que tem nas placas do Expert e os circuitos para gerar a troca de processadores e também o PCM. O que ele não tinha era o VDP dentro. Isso aí eu sei, realmente não tem o VDP dentro. Mas fica o dever de casa para quem puder pegar uma placa do Expert original, o Expert cinza, e pegar uma placa do Plus ou do DT Plus e ver a diferença entre as duas placas. Aí ele comenta sobre com/ESE. A compatibilidade entre 80, 80 e 88 é no Assembly, não nos mnemônicos. Para portar uma aplicação de CPM para o PC, a Intel dava as recomendações, tinha que mexer no código-fonte e compilar o programa. Assim, dava um pouquinho de trabalho, mas dava para fazer. Aí lembra do Trilobita, que é o baratão pré-histórico citado pelo João, que lembra o chips. Trilobita. E aí ele começa a fazer errata propriamente dita. Ele comenta que ele ajudou a terminar a versão de tela de da Starsoft. O desenho estava sendo feito por um cara da New Software num Grafos 3. E ele estava apanhando para desenhar a estrela e eu e meu colega esperando para ser atendidos. Foi aí que ele, quinto elemento, só para se divertir, resolveu ajudar o cara, explicando como poderia fazer em vez. Para desenhar a estrela, né? Ficou super feliz e, claro, nem tiveram desconto algum no que foi comprado. Você modificar uma linha, vira o pentagrama invertido. Um abraço pros fãs da UDR, o DR666. Desculpa, eu não podia resistir, não dá pra escapar, né? Não dá pra escapar. Claro que não é o programa original, mas é bem próximo e atualmente bem mais bonito e bem feito do que o da época. Era o que tinha disponível na época, né? É o que tinha pra hoje. Se vira nos 30. E aí ele pergunta onde era a RK Soft, se não era no Polo 1 de Madureira, que foi onde ele viu um Amiga 500 pela primeira vez usando joysticks de Expert Plus. O primeiro contato dele com o Amiga, portanto, o primeiro contato dele com a interface gráfica não foi uma coisa que ele tenha gostado muito. Achou tedioso o processo de abrir um folder e os ícones irem aparecendo aos poucos. A gente esqueceu da Hill Software, que ficava na Tijuca ou algo do gênero. Sim. E depois, isso é muito bizarro. Ricardo, por favor. Qual item? O número 2? O último parágrafo, última frase do item 2. Ei, cara. Mas com Ei, aquela tia. Aquela tia que ficava na região do Cais do Porto e que o Márcio Ademir Jorge iam de vez em quando. Cara, isso é uma piada pronta. Tipo, qualquer ângulo que você leia. É verdade. Tia do Cais do Porto, gente. Enfim, está aberto o Retrocomputaria para os dois se defenderem sobre o assunto. Está aberto a múltiplas interpretações. E ele lembra da Nemesis, que na Nemesis ele comprou a cópia do Dark 2 da XSW. XSW é uma produtora de São Paulo, uma das poucas produtoras de software de São Paulo. A maioria eram do Rio. Teve, além do Dark 2, eles produziram alguns outros softwares bem interessantes. E ele lembrou do Sander contando da história da Andale Software, aconteceu. E pra terminar, porque o quinto elemento não consegue ficar sem trollar o Sander. Sander, por que você não fala sobre SOS Software? Com certeza, porque ele vai dizer, porque eu esqueci. Memória seletiva? É cômodo, né? Que história é essa da SOS Software? Não sei, não conheço. Mas eu posso perguntar ao Sander pra ele saber, como eu quero saber exatamente, falar pra ele. Eu quero detalhes, eu quero informações. O povo quer saber, como diria Serginho Malandro, o povo quer saber. Ele não contou essa história, não. A minha também não contou, não. Enfim, vou perguntar pro quinto elemento, só pro quinto elemento poder trollar o Sander. Vamos perguntar pra saber. O quinto elemento mandou bastante comentários sobre as notícias, sobre todas as notícias que rolaram. Tem uma coisa aqui que ele fala que eu acho que a gente vai ter que fazer um comentário, que ele pergunta se a gente deu anfetamina pro Márcio antes da gravação do episódio, tendo em vista o estado de eletricidade que o Márcio estava. O Márcio estava num estado assim, um pouco acima do normal dele. O normal dele já é complicado, mas o Márcio estava descontrolado nesse episódio. Uma metralhadora solta. Para acompanhar a depilação do Sander, que ele sugere um link onde o pessoal programa em Assembler orientado a objeto. E aí,
Acabou? É isso? É isso que eu tô vendo? Só isso tudo? É isso tudo, né? Não tem outro lado. A gente não vai falar uma da sessão de notícia, mas tem uma coisa que ele colocou. Até eu clicar em enviar, o site A2 Central não se atualiza desde o dia 3 de outubro. O A2 Central é um site de Apple II. E eles não citaram a morte do Steve Jobs. E com isso ficam duas teorias. Primeira, mágoa, não vamos falar dele. Ou 2, suicídio coletivo. Qual a opinião de vocês? E você, César, o que você acha? Os caras se mataram ou eles decidiram, ele cagou pro Apple II, então a gente cagou pra ele? Eu acho que eles tiraram férias coletivas entre outubro e novembro. Porque em novembro volta as postagens do A2 Central. Então tiraram as férias coletivas em outubro e acharam que a partida do Steve Jobs não era algo suficiente pra incomodar. Enfim. Por incrível que pareça, concluímos os comentários e erratos do Quinto Elemento. Peraí. Tem dois comentáriozinhos rápidos do Tabajara. Primeiro, nós falamos que era Z80 PLC 40. Não, é Z80 PLC 44. Segundo, ele lembrou que a impressora Mirage de 3 cabeças é a Mirage 700 ou 800. E um comentário curioso. Por que tinha um Z80 no teclado do TK3000? No Apple IIe, você tinha um encoder de teclado chamado AY53600. Como ia embaçar para o microdigital importar ele é programável, precisa de programação específica da Apple para ele, resolveram a situação usando um microcontrolador. Podia ser o que? Um 8749, 8751. Era uma forma barata e fácil de resolver. Como o micro era orientado a trabalho e um teclado programável seria interessantíssimo e útil e agradável. Utilizaram o Z80 para controlar o teclado. Afinal, com a tradição da microdigital de montar computadores baseados no Z80, eles deviam ter zilhões de Z80 em estoque. Daí ficou muito mais fácil a equipe com experiência no Z80, rápido. Eles deviam ter um estoque monstruoso de Z80s e barato. Comprava em quantidade e já tinha encalhado os outros micros. Dessa forma, assim, eles substituíram toda a circuitaria do AY53600 pelo Z80. Agora, acho que antes de encerrar, a gente pode contar uma das novidades que vamos ter agora, né? Gente, seguinte, Retrocomputaria, graças à nossa persistência e principalmente a audição e os comentários de vocês, está chegando ao segundo ano. Nós já ultrapassamos, somando com RetroHits, ultrapassamos mais de 100 arquivos MP3 postados, colocados no servidor da Combo. Mais uma vez agradecemos ao Vinícius e ao Thiago pela gentil hospedagem. Nós já estamos mais do que a maioria dos podcasts por aí. Mas nós queremos mais e queremos prolongar o nosso trabalho e aumentar o nosso alcance, nossa abrangência. Depois de uma conversa, algumas reuniões de pauta que fizemos pessoalmente agora no encontro do usuário de MSX em Jaú, nós tivemos algumas ideias, algumas formas de a gente comemorar e marcar essa mudança. Algumas vocês ouvirão ao longo dos episódios. Haverão novidades, tanto na produção dos episódios, quanto na participação de pessoas no podcast. Mas umas que a gente já pode adiantar, que virá muito em breve. Não vai estar disponível no momento que vocês estarem ouvindo isso, mas estará disponível muito em breve, que foi a ideia que nós tivemos, aliás, principalmente a ideia foi do César, da gente ter agora, fazer o caminho contrário e termos um blog. Não vamos acabar com o podcast continua saindo, continuamos postando, falando, soltando a cada 15 dias saindo com episódio, mais o Retro Hits nos episódios intercalados, mas agora nós vamos ter um blog. César, explica rapidamente qual é a ideia desse blog. A ideia é muito simples. Tem coisas que não cabem no formato podcast, que a gente quer comentar, a gente quer falar sobre, mas não cabe no formato podcast. Por exemplo, resenhas. Sim. A gente gostaria de fazer resenhas de livros sobre a época, resenhas de equipamentos, e a gente não... é o tipo de coisa que não cabe no formato podcast. Com certeza. Convenhamos, vai ficar muito chato ler a resenha. E esse tipo de coisa que a gente sabe que não cabe no formato podcast, a gente quer levar para o Computaria Plus, junto com algumas outras coisinhas que a gente vai aos pouquinhos apresentando para vocês. Mas a ideia é essa, não é substituto Retrocomputaria, mas sim um complemento. Você que ouve o nosso podcast, você vai também fazer o bookmark, a gente vai também divulgar depois o endereço do Retrocomputaria Plus, que é o popularblogs.com/retrocomputaria. Vocês vão poder, inclusive, ler um pouco mais do Quinto Elemento. Uma das novidades é que o Quinto Elemento vai escrever lá. Ele já tem algum material pronto, coisas a respeito. O Quinto Elemento, caso quem não sabe, ele tem se tornado, acho que recentemente, um colecionador. E ele vai postar algumas coisas, ele já tem material pronto sobre coisas relativas ao Commodore 128, sobre Apple IIgs, sobre MSX,
X e outras plataformas que eu ando mexendo. Então, ele vai postar lá também, tá? Ele vai ter uma participação mais ativa a partir desse início desse terceiro ano de podcast e principalmente vai ser na Cúpula Blog, no nosso blog lá na Cúpula, no Retrocomputaria Plus. Ele estará lá postando também. E além de, eventualmente, outras surpresas que vocês vão ler no Plus. Nenhuma delas envolve putaria, diga-se de passagem. Nem bebida, nem entorpecente. Quer dizer, também cheiro do estanho, né? E chá de fita cassete. Chá de fita cassete. Muito chá de fita cassete. Enfim, popularblog.com/retrocomputaria, né? Em algum momento, pouco depois desse episódio pro ar, vocês vão começar a ver coisas esquisitas surgindo lá. Resenhas, comentários, coisas aleatórias do gênero. Notícias também. A gente pretende parte das notícias que a gente tem divulgado, parte estarão lá também. Essa não é a única mudança nesse terceiro ano de retrocomputaria. E nem é mais importante, diria eu. Mas é o que tem pra hoje que a gente pode falar nesse momento. Exato. A gente tá vendo algumas coisas com algumas pessoas que ofereceram ajuda pra algumas coisas no podcast. A gente vai começar a cobrar os favores oferecidos, ver o que a gente pode fazer. A gente tem alguma pauta já mais ou menos montada de gravações para esse ano, que começam de 2012. Contactamos algumas pessoas muito interessantes da área, da época, para falar. Estamos dependendo de respostas para a gente combinar a gravação. Voltaremos ao MSX no Brasil nesse ano de 2012. Sai da frente que a gente atrás vem gente e nós estamos em frente. Isso a gente termina, né? Com certeza. Gente, a gente termina esse episódio dedicado às erratas do Quinto Elemento. Como vocês notaram, é um bocado de coisa para contar. Enfim, também teve esse anúncio e a gente volta no episódio 20. Sim. Agora em janeiro vocês vão ouvir vocês terão os nossos especiais de férias, onde os episódios serão compostos basicamente das erratas, dos cortes, das abobrinhas, das besteiras que nós falamos. Basicamente, vocês vão passar janeiro rindo da gente. Exatamente. Olha, vocês não sabem quanta besteira sai numa gravação e quanto eu não sou chato para juntar esse material. Então, tem material para 4 episódios. Então, nós vamos ter o mês de janeiro em pausa. Durante janeiro, o Retrocomputaria Plus, o blog, entrará em funcionamento. Enquanto isso, nós teremos 4 episódios só com erros de gravação, com coisas que foram cortadas. E aí tem de tudo. A gente está falando mal de operadores de telefonia, a empresa de produção de computador, um falando mal do outro, tem palavrão. Então, por favor, mais uma vez, fica a mesma recomendação que fizemos no outro episódio com erros, que fizemos no ano anterior. Não coloquem esse episódio para ouvir no som da sala na hora do almoço de domingo. Se colocar, vai sabendo que a trollagem é livre, liberada e explícita. Vamos sair falando o que der na telha. Então, nem eu sei a ordem como vai sair. A gente vai gerar os episódios de forma aleatória e vamos tentar botar de forma que sejam episódios do mesmo tamanho. Mas olha, tem muita coisa. Vocês vão ter aí uma folguinha e voltamos às atividades normais do podcast no episódio 20. Deverá sair lá pro mês de fevereiro. E o 20 tá muito bacana, diga-se de passagem. É um episódio histórico, inclusive. Sim. Desculpe, o 21 que é o episódio histórico. O 20 é um episódio que é um dossiê, e o 21 que já tá gravado também, e esse é um episódio histórico. Em vários aspectos vocês verão por que a gente tá dizendo que ele será histórico. Para isso, sinto, vocês terão que esperar um pouco, terão que aguardar a gente, mas tá logo ali. Enfim, gente, muito obrigado. Continuar nos ouvindo em 2011 e eu espero que vocês continuem nos ouvindo e nos mandando mensagens, e nos mandando e-mails, nos mandando tweetadas agora para 2012. Com certeza. Agradecemos ao comentário de vocês. Lembre-se que a gente sempre diz, o seu comentário é o nosso salário. Agradecemos as suas participações, suas mensagens, às vezes os puxões de orelha que a gente recebe de vez em quando, de alguns detalhes que não ficaram 100%. Um abraço pro Raimundo, que sempre que acontece uma coisa que foge um pouquinho do padrão, é o primeiro a mandar um e-mail direto dizendo: tem um problema aqui, aconteceu isso. Obrigado, Raimundo, pela força que tem dado pra gente nesses momentos. Obrigado a todos que têm comentado. Esperamos que vocês continuem nos ouvindo, continuem nos prestigiando e divulguem o Retrocomputaria. Todo mundo que tá na área, que viveu a época, tudo conhece alguém, conhece outra pessoa que viveu, que ouviu, que participou
participou também da época. Então, comenta, divulga, espalha essa notícia, espalha essa mensagem, espalha o Retrocomputaria. A gente deverá estar na Campus Party em fevereiro. Tudo depende de questões de credencial e outras coisas mais. Mas deveremos estar na Campus Party em fevereiro, pelo menos eu e talvez o Sander. Então, procurem a gente lá na bancada dos podcasters. Deveremos estar lá, talvez nos últimos dias da Campus Party, talvez a partir de quinta-feira. Então, será um prazer. Vocês podem chegar lá para você, conversa com a gente, puxa uma conversa, pode bater um papo, a gente está aberto para conversar. Então, prestigiem, compartilhem, divulguem. Agradecemos muito por vocês estarem fazendo isso. Agradecemos a audição de vocês, nossos votos de um excelente 2012 a todos, e que o mundo não acabe no final de 2012. Afinal, a gente quer continuar gravando Retrocomputaria para 2013, 2014, 2015. Excelente 2012 para você, pro nosso ouvinte. A gente só promete melhorar, né? A gente sabe que a gente não tá no ideal, a gente mesmo sabe disso, mas a cada episódio estamos melhorando um pouquinho, e a cada episódio a gente chega mais próximo do podcast que nós gostaríamos que vocês ouvissem em termos de qualidade e etc e tal. Assim, a gente promete, 2012 a gente tá pensando em usar agora um fio desencapado de 110 volts amarrado no pé do João, para quando ele atropelar a gente dá um choque nele. Talvez assim a gente resolva parte dos nossos problemas. Entendo, enfim, né, Ricardo? Aquele abraço. Isso aí, César. Pessoal, aquele abraço. Tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.